Segue aqui, porque um cenário inesperado com o surgimento da gripe aviária, mas que o setor já tem estratégias para driblar uma possível crise entre as importações. Por isso, vamos agora abrir espaço para a Associação Brasileira de Proteína Animal. Seja muito bem-vindo, Ricardo Santin, presidente da BPA. Uma boa tarde. Olá, Fábio, tudo bem? Prazer falar contigo e todos os nossos ouvintes do Agro Mais aí, prazer e estou à disposição para a gente esclarecer aos nossos espectadores temas importantes relativamente a esse episódio isolado de influenza aviária que tivemos no Rio Grande do Sul. Santin, nós tivemos agora há pouco falando com a FEBRAC, realmente a questão de impactos econômicos ainda não deu como calcular, né? Mas, sem dúvida, é necessário talvez um reforço nesses protocolos. Como é que a BPA enxerga? Já que nós temos granjas de excelência, né? Protocolos bem rígidos, como é que seria agora o passo seguinte após essa crise, vamos dizer assim, que acabou surgindo? Ponto importante para a gente falar é que essa é a primeira vez que está tendo influenza aviária em aves comerciais no Brasil. O Brasil ainda era o último dos grandes produtores mundiais que não havia tido nenhum caso na sua história de influenza aviária em aves comerciais. Por isso que tem essa celeuma, porque o mundo já convive com a influenza aviária em aves comerciais, a regionalização e princípios. O Brasil já vinha fazendo um trabalho, o governo federal, o governo dos estados, mas principalmente com o ministro Fávaro, trabalhando para trocar os certificados sanitários dos países para que eles tivessem a regionalização, a zoneamento e a compartimentação também como alternativas a país livre de influenza aviária, para que não parasse as exportações, como de fato para 18 países foi obrigado a fazer a autossuspensão que estava escrito no nosso regulamento. Mas outros 130 mercados, eles já continuam a vender. Você veja que o Japão, por exemplo, ele tem um protocolo que ele estava preparado para a regionalização e o Japão avisou, eu só quero que você não me exporte carnes de aves do município de Montenegro. Hoje as exportações para o Japão do resto do Brasil estão fluindo normalmente. Então isso é o que tem. Não é que é um grande problema, é que é a primeira vez. Por isso a gente está exercitando aquilo que a gente preparou há muitos anos. O Brasil vem se preparando e as nossas granjas têm biosseguridade elevadíssima. O nosso avicultor, a nossa avicultora compreende e sempre compreendeu a importância desse trabalho, de cuidar dos animais para que eles não fiquem doentes, porque, Fábio, essa doença ela não se transmite pelo consumo das aves e tampouco pelo consumo de ovos. Ela é uma doença só dos animais. Mas a gente tem que cuidar para que ela não se espalhe, porque não mate os animais e a gente fique sem comida no dia a dia. Então é por isso que tem todo esse cuidado. Os países que suspendem as exportações, elas não o fazem porque a carne não é boa. Eles o fazem porque tem medo que a carne possa levar, hipoteticamente, um vírus para a produção deles. E é isso que a gente vai fazer agora. O ministro Fávaro, imediatamente, junto com o secretário Goulart, secretário Alain, secretário Luiz Rua, que está lá da China trabalhando, fizeram uma ação imediata, dando com o suporte da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. O secretário Bruno, o secretário Márcio lá, no outro dia, estavam lá no mesmo dia, já trabalhando com mais de 120 profissionais para conter esse surto. Fecharam o raio de 3 km e depois o de 10 km de vigilância, barreiras sanitárias, já se fizeram a eliminação das aves que ainda estavam vivas e não haviam perecido, enterradas as aves no local que o meio ambiente já havia designado, e está hoje, digamos assim, controlado esse surto. Agora, vamos fazer para partir para aqueles países que ainda têm protocolo do Brasil inteiro, para que a gente possa renegociar para caber a regionalização e não acontecer casos como está acontecendo hoje. Foi preciso realmente também colocar umas medidas de contenção imediatas, né? Como eu disse também há pouco, as ações dos órgãos competentes lá no Rio Grande do Sul foram muito ágeis, né, nessa questão da comunicação, para que justamente houvesse uma forma de brecar qualquer forma de propagação, mas mesmo assim tivemos casos anotados em Tocantins, até no Sergipe, um pouco mais alto do nosso país, né? Mas olha só, o senhor comentou agora há pouco a questão do risco à saúde humana, que não haveria após o consumo de carne nem os ovos.
Talvez o setor esteja respirando um pouco mais aliviado após essa confirmação da gripe aviária, porque talvez isso não afete tão seriamente as negociações e o futuro delas, né? Como no caso dos Estados Unidos, que tem um problema a mais, já que ela atinge também a saúde desses animais em grandes proporções, né? Sim, Fábio, primeiro me permita só fazer um ajuste. Não teve outros casos. Nós tivemos outras suspeitas no Tocantins e Pernambuco. Aliás, são mais de 3.900 suspeitas que aconteceram e foram negativas. Infelizmente, tivemos uma agora positiva, duas positivas, mas uma delas foi no zoológico, que era em aves silvestres. Nas aves comerciais é que é a primeira vez, e outras suspeitas já aconteceram. Mas o Brasil só teve esse caso único, nunca teve. E não afeta os humanos mesmo. Ele não é uma doença das aves. São raras as situações onde a pessoa se expõe muito próxima daquilo que chama-se fômites, que são as excreções, as secreções dos olhos, da boca e das próprias fezes dos animais, com bastante intensidade. Aí isso pode ser que passe a uma gripe nos humanos. Lá nos Estados Unidos, algumas pessoas pegaram essa gripe porque essa gripe, que não é só das aves, passou também para as vacas leiteiras. E aí, porque eles estavam trabalhando com o leite, mexendo com as secreções dos animais, alguns tiveram, mas isso não tem nenhum problema. E, não, repito, não se transmite pelo consumo das aves e dos ovos. Agora, é bom, quando você tem um caso desses, não tem nada de positivo, mas é bom a gente esclarecer que o Brasil, com um caso desse, mostra ao mundo que está preparado. Ele está preparado para cumprir com as regras da Organização Mundial de Saúde Animal, aliás, como ele já tinha feito lá no Rio Grande do Sul, no episódio de Newcastle. É importante também dizer que é irretocável o trabalho do Ministério da Agricultura e da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, que em harmonia, juntos lá com a superintendência, debelaram esse caso mais que rapidamente, em consonância de ações, com determinação imediata do nosso ministro, lá o secretário Madalena foi a campo junto com as equipes, a superintendência foi a campo lá para conferir e conseguiu manter esse caso isolado naquela única propriedade. Já se investigaram mais de 500 propriedades ao redor de onde foi o surto e não há nenhum sinal de patologia ou de doença nas aves. Então é importante a gente referendar isso, que esse caso mostra ao mundo, primeiro, que o Brasil é muito sério, é transparente nas suas informações e que tem competência, inclusive, para enfrentar até mesmo esse desafio. Isso é verdade, né? Já foi, inclusive, ressaltado pelos países estrangeiros quanto a essa comunicação aberta logo na sequência à confirmação da gripe aviária no Brasil, sendo o primeiro caso. Santinho, o que nós vamos ter daqui para frente? Talvez reduzir o período de inspeção, aumentar aí esses protocolos que já são rígidos, mas talvez aumentar para outros detalhes. Temos que aprender com essa primeira ocorrência aqui no nosso país, né? Sem dúvida, tem que entender que ela foi também uma fatalidade, nós tratamos com os animais vivos, existem animais como homens que são mais imunodepressivos, têm menos resistência, e o que nós temos que aprender agora? Que temos que reforçar. Não temos nada para inventar mais, o Brasil já cumpria o melhor protocolo, tanto é verdade que em outros lugares, quando chegava a influenza aviária em aves silvestres, logo passava para comercial. No Brasil isso levou mais de 2 anos, Fábio. Chegou lá em 2023 no continente sul-americano, chegou em aves silvestres do Brasil e agora somente chegou o primeiro caso numa ave comercial. O Brasil então vai aprender o quê? Que tem que reforçar os seus cuidados. Exatamente para que a gente possa dizer, e eu tenho defendido isso muito mundo afora, o Brasil não tem risco de que essa doença se espalhe na sua produção nacional. Nós temos hoje biosseguridades e controles estaduais e nacionais que asseguram que, se tiver um caso, a gente vai conseguir conter, como já fez aí em Montenegro, como já tinha feito com o caso de Newcastle um ano atrás. Nós estamos preparados para isso e é isso que nós vamos aprender. O reforço, a biosseguridade é o melhor remédio para evitar essa doença das aves. É isso. E a questão, só para a gente finalizar, Santinho, realmente, a questão econômica é de difícil dimensão nesse momento, porque o foco todo está justamente
em conter a doença, em tentar deixá-la mais ou menos mais restrita possível para que não se propague, né? Então, a questão econômica ainda é um próximo passo, né? É um próximo passo, mas sim, existe uma suspensão. Alguns efeitos terão, por exemplo, de redirecionamento. As empresas já estão trabalhando suas estratégias. Redirecionar essa produção que havia sido destinada ou pensada para esses destinos que hoje estão suspensos, tem que achar outro mercado para vender. Mas sim, também tem que olhar o quê? Que a gente tem também armazenagem e o tipo de produto que foi suspenso. Por exemplo, a China, ela importa, na sua maioria, asas e pés e patas de frango. Pés e patas de frango não são um produto que faça parte do hábito alimentar do brasileiro, não como um todo. Então, esse produto vai ter uma destinação, provavelmente, para a produção de farinhas que vão fazer ração animal. Então, isso são estratégias que as indústrias estão trabalhando, mas nós temos duas alternativas. Ou redireciona o produto para outros mercados que ainda estão abertos, porque a maioria ainda está aberta, embora os mercados que suspenderam o Brasil inteiro são relevantes, como Europa, como México, como China, a gente também tem mercados relevantes que estão abertos, como o Japão, como a Arábia Saudita, que importam mais de 400 mil toneladas num ano cada um. Então o Brasil, os Emirados Árabes também. Então o Brasil vai continuar a exportar para os outros, redirecionar onde é possível e também usar a prática de armazenagem para que ele possa fazer isso. E só para trazer uma informação também para o nosso telespectador, o Luiz Ruas, que é secretário de Relações Internacionais, né, do MAPA, Ministério da Agricultura, chegou a levantar um valor, talvez ali de 100 a 200 milhões de prejuízo nesse primeiro estágio. Mas eu acho que é interessante essa estratégia, né, do redimensionamento, né, dessa questão da distribuição, como forma, talvez, se tiver esse impacto, que seja amortecido o quanto antes, né? Exatamente. A gente tem que tentar minimizar os impactos disso para que a cadeia consiga ficar tranquila. Mais importante do que tudo isso, além do prejuízo econômico, para a gente poder manter os empregos, para a gente poder manter a propriedade cheia de produto para fazer, é cuidar da segurança alimentar dos brasileiros e ajudar na segurança alimentar do mundo. O Brasil tem 39,3% do market share global e esses pequenos prejuízos podem depois ser compensados, como já aconteceu lá no episódio da Newcastle. Quando deu o episódio da Newcastle no Rio Grande do Sul, caiu bastante a sua exportação no primeiro mês. Depois, no final do ano, o Rio Grande do Sul, que ainda passou por uma enchente, ele chegou no final do ano com diminuição de 4% das suas exportações. Mas o Brasil cresceu nas exportações. Ou seja, então a gente já está preparado para enfrentar isso. Claro que as empresas estão olhando para onde possa ser o menor prejuízo. A gente sabe que vai ter prejuízo de logística, mais custo de armazenagem, mas as empresas também estavam preparadas. Volto a dizer, no primeiro quadrimestre do ano, o crescimento das exportações foi de 9,5% no volume e 15% em receita. Há uma demanda reprimida no mundo que aumenta o volume e aumenta o preço ainda. Ou seja, o mundo está querendo o produto. Com essa situação, talvez seja mais rápido ainda o retorno das exportações do Brasil à normalidade. Ricardo Santin pode contar também com a gente aqui no canal AgroMais como fonte de levar informações para o nosso produtor, para a nossa população que consome bastante esse tipo de carne e também que a gente possa acalmar nesse momento após, né, a notícia da confirmação da gripe aviária no país pela primeira vez. Conte com a gente, eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigado, Fábio. Obrigado ao canal AgroMais, a parceria que vocês têm para a gente levar informação fidedigna ao nosso produtor e consumidor. Eu termino minha fala dizendo assim: coma frango e ovo, é bom, faz bem e é seguro. Pode ficar tranquilo. É isso mesmo, super saudável. Muito obrigado, então, uma boa noite.